Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Amém. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, obrigado por Tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração. Nós estaremos falando do Teu Filho, da grandeza, da filiação. Estaremos falando do Deus Filho, daquele que veio e morreu por cada um de nós naquele madeiro, mas também ressuscitou para que todos nós tivéssemos vida em abundância. Fica conosco, fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, as primeiras palavras de João são um manual teológico sobre a pessoa de Jesus Cristo. Talvez em nenhuma outra parte das Escrituras você vai encontrar palavras a respeito de Jesus sendo Deus, de Jesus sendo a própria palavra, de Jesus sendo o Filho de Deus e de Jesus sendo o próprio homem. Não só o Jesus divino, mas também encontramos na sua figura o Jesus homem. João, ao combater a forte tendência gnóstica do seu tempo, em que a humanidade de Jesus estava sendo posta à prova, João vai iniciar o seu evangelho apresentando Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus e também como homem. Assim então João vai pintar um quadro de um Jesus que é eterno, mas ele não é só eterno, ele é o eterno Criador de todas as coisas. Aquele que pela sua voz, pela voz da sua palavra, formou o mundo, formou o universo, formou todas as coisas, e não só isso, como promessa feita ainda no livro de Gênesis, e depois através de toda a Escritura no Antigo Testamento, ele se fez homem, ele encarnou na figura de um homem, e foi ali a luz dos homens, não só com a sua presença humana, mas também com a sua presença divina. Portanto, meus irmãos, nenhum outro evangelho, nenhum outro livro nas Escrituras trará declarações tão profundas e preciosas a respeito da divindade de Cristo, a respeito da justificação pela fé, a respeito dos ofícios de Jesus, a respeito da operação do Espírito Santo
e também em relação aos privilégios daqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. João, então, ele abre seu evangelho, já, meus irmãos, enfrentando o materialismo gnóstico, que apresentava Jesus apenas como uma figura divina, mas não como aquele em que habitava também uma humanidade, porque para os gnósticos, um ser divino não poderia de forma alguma habitar numa matéria má, numa matéria caída, habitar num corpo que era derivado e fruto do pecado. Assim, portanto, João, combatendo aquilo que era chamado no seu tempo de docetismo, uma doutrina criada por um homem chamado Cerinto, ele então quer aqui provar através da palavra que ele está aqui proclamando neste seu evangelho, que Jesus Cristo era Deus, era o Verbo encarnado, ele era o Filho de Deus, ele era o homem, ele era a luz dos homens. João, então, ele não fala só do Jesus divino e humano, ele quer estender a graça de Jesus para dizer, ele é também um Salvador, ele é também a luz dos homens. O mundo andava em trevas, mas quando Jesus encarnou, ele trouxe a sua luz, porque ele é a própria luz. O Senhor Jesus, daqui a algum tempo, no próprio Evangelho de João, registrado por João, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, nas suas declarações a respeito do eu sou. João, então, estava diante, meus irmãos, de uma corrente gnóstica do seu tempo, em que a humanidade de Cristo estava sendo posta à prova, nesta corrente herética que estava promovendo mentiras a respeito do Senhor Jesus. Como um ser divino poderia se colocar no madeiro para morrer por seres que não são divinos? Aliás, essa é uma pergunta que o mundo faz até hoje: como Deus pode morrer? Como Deus desce do seu trono e primeiro se autoforma na figura de um homem, para depois então entregar sua própria vida num madeiro, sofrendo toda a humilhação, sofrendo todas as dores que ele sofreu, derramando o seu sangue naquele madeiro, sendo humilhado por aqueles que vocês dizem que foi ele mesmo que criou o próprio mundo. Meus irmãos, até hoje, por conta do docetismo, do materialismo, não entende como Deus se entregou sua própria vida no madeiro para morrer em nosso lugar. Isso, meus irmãos, estava causando em muitos crentes dúvidas a respeito do sofrimento de Jesus no Calvário, tendo em vista que, sendo ele somente um ser divino, como poderia ter sofrido no madeiro? Como poderia ter sentido dor? Como ele poderia ter sentido frio? Como poderia ter sentido fome? Como assim? Deus sangra? Deus tem sangue? Corre nas veias de Deus algum tipo sanguíneo? Eram perguntas que eram feitas, meus irmãos, naquela época eram heresias que eram propagadas no tempo de João e que seguiram através de toda a história da igreja, através do ebionismo, através do arianismo, através de várias e várias correntes heréticas que sempre tentaram, meus irmãos, taxar Jesus apenas como Deus e não como homem. E muitas outras que, ao contrário, tentam taxar Jesus apenas como homem e não como Deus encarnado, não como Emanuel, o Deus conosco. E João quer exatamente quebrar esse ciclo de mentira, de heresia do seu tempo, que foi quebrado em outros tempos, pelos concílios de Nicéia, pelo sínodo de Alexandria e tantos outros concílios e sínodos que ao longo da história da igreja vieram trabalhando no sentido de encerrar as mentiras que estas heresias colocavam nas igrejas e levavam muitos irmãos a terem dúvidas a respeito disso. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho de João é um importante tratado teológico sobre aquilo que a teologia chama de união hipostática de Jesus Cristo, ou seja, Jesus possuía duas naturezas que eram unidas, a natureza divina e a natureza humana. Não me peçam para explicar, porque é algo inexplicável, assim como a Santíssima Trindade é inexplicável, essa união hipostática de Cristo também é inexplicável, essa união perfeita entre o homem e
o divino entre Deus e a sua própria natureza humana. João, então, nesses primeiros 14 versículos do seu tratado teológico a respeito da pessoa e da filiação de Cristo em Deus, ele vai, meus irmãos, trazer a nós algumas verdades que nós precisamos ter no nosso coração para não sermos pegos em algumas dessas heresias, que muitas vezes vêm travestidas de vestes bonitas, de vestes novas, mas dentro delas existe um lobo voraz que quer tragar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todo o nosso crer. Temos aqui então as primeiras palavras do apóstolo João, importantes declarações essas divididas em 3 partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 5, a segunda parte do versículo 6 ao versículo 13 e a última parte, que é o próprio versículo 14, onde ele encerra a sua primeira parte do seu evangelho. Observando então, meus irmãos, o primeiro grupo de declarações do apóstolo João, que vai do versículo 1 ao versículo 5, eu quero aqui fazer uma releitura. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o primeiro grupo de declarações que o apóstolo João faz a respeito de Jesus. E quais são essas declarações? Em primeiro lugar, João vai declarar que Jesus Cristo é eterno. Em segundo lugar, ele vai declarar que Jesus Cristo, ele é distinto do Pai, mas ele é um com o Pai. Ele é diferente do Pai, mas ele é um com o Pai. Em terceiro, ele vai dizer que Jesus é Deus. Em quarto lugar, ele vai dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. E por último, ele vai dizer que Jesus é a fonte de toda luz e vida espiritual. São então declarações que o apóstolo João já faz nos primeiros 5 versículos da sua palavra, já no início do seu evangelho. Jesus Cristo é eterno. João vai chamar Jesus de Logos, vai chamar Jesus de Verbo, vai chamar Jesus da palavra. Ele vai dizer, olha, quando da criação o Verbo já se fazia presente, e através da sua palavra Jesus criou, formou todas as coisas, tudo passou a existir e foi formado pelo Verbo, por aquele que estava com Deus, por aquele que é Deus, por aquele que é eterno, por aquele que está desde o início, por aquele então que ao falar, todas as coisas foram feitas. João aqui, meus irmãos, aqui a teologia costuma dizer que o evangelho de João, principalmente esse primeiro versículo, é considerado como um Gênesis, porque João está se remetendo ao livro de Gênesis, está dizendo, olha, lá em Gênesis, Jesus estava presente, criando todas as coisas, e isso corroborado, isso reafirmado pelo próprio apóstolo Paulo, que vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ao discorrer no capítulo 1 de Colossenses, ele vai falar a respeito do Jesus que criou todas as coisas, principados e potestades, criou o homem, criou toda a natureza, ou seja, Jesus é soberano e criou todas as coisas. Ele tinha a glória com o Pai antes que o mundo existisse, como o próprio apóstolo João vai dizer no capítulo 17, versículo 5 do seu evangelho. Assim, meus irmãos, Jesus Cristo é eterno, porque lá no início, Jesus Cristo já estava, era o Verbo, estava com Deus, e ele era o próprio Deus, e assim, através da sua palavra, através do Verbo, ele criou e formou todas as coisas. Mas não só isso, João vai dizer também que Jesus é distinto do Pai, mas ele é um com o Pai. Essa é uma união, meus irmãos, inefável, desde a eternidade. Onde quer que o Pai estivesse, o Filho se fazia presente. Eles são iguais em glória, são coeternos, uma só divindade. Que mistério maravilhoso é esse, meus irmãos, da união de Cristo com o Pai, distinto do Pai, mas um só com o Pai, distinto do Espírito, mas um só com o Espírito, distintos entre si, mas todos um único Deus. João então traz essa segunda declaração, dizendo, olha, esse Jesus que vocês estão vendo, que vocês viram passar pela terra,
ele era Deus. Ele é distinto porque ele é filho. Ele é designado como filho que veio salvar a humanidade dos seus pecados, mas ele era um com o Pai. E tanto é que o próprio Senhor Jesus, por diversas vezes, em suas declarações dizia: eu não faço nada que o Pai não me determina. Eu não faço nada que não seja através do Pai. Eu não faço nada que o Pai não me diga, que o Pai não me fale, porque eu estou aqui servindo ao Pai. Mas ele era Deus, ele era Senhor, mas ele estava ali servindo ao Pai. João vai dizer também, meus irmãos, que Jesus Cristo é Deus. E isso, para os do seu tempo, era algo terrível de ser ouvido. Jesus, ele é Deus. Ele era o Verbo de Deus. O Verbo, como João diz, era o próprio Deus. João afirma, ele não era um anjo criado por Deus, como várias outras heresias vão propagar ao longo da história da igreja, que Jesus era um anjo, que Deus criou, formou para vir aqui salvar o homem. Não, Jesus não era um anjo criado por Deus. Aliás, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, já no capítulo 1, ele é mais excelente que os anjos. Jesus é acima dos anjos, acima do homem, acima dos anjos. Ele é o próprio Deus. Ele não é um anjo, ele não é inferior a Deus. Ele é igual ao Pai, perfeito como o Pai. Ele é o próprio Deus. Em sua quarta declaração, João vai dizer, Jesus Cristo, ele é o Criador também. Porque se ele é Deus, se ele estava com Deus, se ele era o Verbo, se lá no início ele estava presente na criação de todas as coisas, então Jesus Cristo, ele é o próprio Criador, como ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez o universo e tudo o que há. O Salmo 148, que nós fizemos a leitura introdutória para o culto, ele vai dizer no versículo 5, mandou ele e foram criados. Jesus falou e todas as coisas foram criadas. Jesus determinou e todas as coisas foram criadas. Repito, o apóstolo Paulo em Colossenses no capítulo 1 vai falar a respeito de Jesus como Criador de todas as coisas, céu e terra, universo, homem, principados e potestades, tudo foi criado por obra da sua mão, tudo foi criado por obra da sua palavra, tudo foi arquitetado, tudo foi planejado, tudo foi executado por ele. Jesus Cristo, então, é o Criador. E por último, João vai dizer que ele não era só o Verbo, que ele não era só o Eterno, ele não era só o Criador, ele não era o próprio Deus, mas ele também é a luz dos homens, e ele veio para trazer ao homem vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus, meus irmãos, é a fonte eterna, e somente dele os homens recebem vida. Somente em Cristo recebemos vida, porque ele é a luz que dissipa as trevas. Só em Cristo, meus irmãos, somos libertos do pecado e da morte, porque sua luz, repito, dissipa as trevas, e a sua vida nos dá vida eterna. Mas a humanidade, como o próprio apóstolo João vai continuar, a humanidade não o recebeu, não o reconheceu como luz, e por isso a humanidade continua andando em trevas, porque ela não recebe o Senhor Jesus como luz. Do versículo 6 ao versículo 13, nós temos um outro grupo de declarações do apóstolo João. Ele vai apresentar, meus irmãos, o João Batista, aquele que foi responsável por apresentar e batizar o Senhor Jesus, dando início então ao ministério terreno de Jesus, que nos 3 anos seguintes ministrou o reino de Deus e pregou a sua palavra. João, então, em primeiro lugar, ele vai apresentar João Batista. Em segundo lugar, ele vai apresentar a posição de Jesus em relação ao mundo. Em terceiro lugar, ele vai apresentar o coração do homem como um coração impiedoso, um coração que não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por último, ele vai falar a respeito dos privilégios daqueles que recebem a Jesus como o seu Senhor e Salvador.
Ele apresenta então João Batista. E quem foi João Batista? João Batista foi a testemunha de quem era Jesus. Ele foi o responsável por testemunhar, ou melhor dizendo, por realizar o seu ofício de testemunhar a chegada do Salvador. Quando Jesus se apresenta para passar nas águas do batismo, João olha para ele. Imagino que a mesma tremedeira que João teve no ventre de Isabel, quando Maria e Isabel estiveram juntas, foi o mesmo treme-treme ali que João teve quando viu Jesus diante dele, já com seus 30 anos de idade, indo ali se batizar com ele. Ele então olha para Jesus e diz: eu não vou te batizar não, você está doido? Já falei que você vinha, já proclamei a sua vinda, já falei dos profetas, né? Estou aí quase perdendo minha cabeça aí para Herodes, mas eu não vou te batizar não, que é demais para o meu coração te batizar. E Jesus foi lá e disse: não, você vai me batizar. João então ele foi responsável por apresentar Jesus como Filho de Deus, como aquele a quem ele proclamava todos os dias, dia e noite, que o Messias chegaria, que o Messias viria, que o Salvador estava chegando, porque ele, quando esteve ainda no ventre de sua mãe, diante de Jesus no ventre de Maria, ali mesmo ele já identificou Jesus como Salvador, e agora no batismo ele identifica a chegada deste Salvador. Então João apresenta João Batista, que era um símbolo do batismo para o judaísmo, era o homem responsável pelos batismos ali em Jerusalém, e nos arredores de Jerusalém não teria uma pessoa maior ou mais capacitada para Deus separar para ser testemunha do seu próprio Filho, para ser a testemunha da chegada do Salvador. Ou seja, meus irmãos, nós hoje, nas figuras de João Batista, nós também somos os responsáveis por este ofício de apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Esse ofício hoje está em nossas mãos, esse ofício hoje nos pertence, nós que hoje devemos ser as testemunhas do nosso Salvador. Não só isso, João vai apresentar Jesus como a luz do mundo. Cristo era o que diz aqui um grande autor cristão chamado J.C. Ryle, do século passado. Eu ia falar do sexo passado. Do século passado. Ele diz o seguinte: Cristo é para as almas o que o sol é para o mundo. Ele é fonte de toda vida, saúde, crescimento, beleza, ardor e progresso espiritual. Assim como o sol, ele brilha para o benefício de toda a humanidade, o rico e o pobre, o de alta e o de baixa posição, para o judeu e para o grego. Assim como o sol, ele está acessível a todos. Jesus está acessível a todos. Ele é o sol da justiça, como vai dizer o salmista. Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que trouxe luz ao mundo que antes andava em trevas. Foi Ele, meus irmãos, que iluminou o nosso coração que antes andara em trevas. Foi Ele que iluminou a nossa mente. Foi Ele que iluminou e nos deu fonte de discernimento para compreender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Foi Ele que abriu e tirou dos nossos olhos as escamas que nos tornava cegos. Foi Ele que mudou a nossa história, foi Ele que mudou a nossa caminhada. É Ele que, sendo Verbo, é Ele que ilumina as nossas pisaduras, é Ele que ilumina os nossos passos, é Ele que é a própria luz que traz ao nosso entendimento a sua palavra. É Ele, meus irmãos, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que nos ilumina, Ele é a luz que brilha na igreja, é Ele que é um farol que aponta a direção para o homem andar. Mas João declarou também que o homem é impiedoso, mesmo Deus encarnado, mesmo Deus tendo vindo habitar no meio do homem, mesmo Deus cumprindo suas promessas do Antigo Testamento, de que o Messias viria para salvar a humanidade dos seus pecados, ainda assim o coração impiedoso do homem não recebeu. João vai dizer, ele veio, mas os seus não receberam, o homem não recebeu, e o pior
meus irmãos, é que os da sua própria casa, os da sua própria etnia, o seu próprio povo não o recebeu. O homem não reconhece o seu Salvador. Apesar do homem precisar de um Salvador, o homem não reconhece o seu Salvador. Mesmo com todas as profecias, mesmo com todos os sinais, mesmo com tudo que acontece, meu irmão e minha irmã, o homem e o mundo odeiam a Jesus e os seus. E por último, João vai declarar o privilégio dos que recebem a Cristo. Ele disse no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós nascemos de novo pela vontade de Deus. Nós nascemos de novo pela vontade do nosso Salvador. Que privilégio, meus irmãos, porque hoje fomos enxertados na videira. Hoje fazemos parte do povo de Deus. Um povo que antes era chamado de nação, hoje é chamado de nação e igreja. Somos privilegiados por participarmos da família de Deus, porque como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nós fomos adotados como membros da família de Deus. Somos chamados de filhos, não somos mais criaturas criadas por Deus, mas nós somos agora filhos renascidos segundo a vontade de Deus. Filhos gerados segundo a vontade de Deus, participantes dos benefícios desta família, co-herdeiros com Cristo de uma herança eterna, participantes da família eterna de Deus, pois antes a nossa vida se limitava apenas a esta vida. E quão miseráveis éramos, meus irmãos, por nossa vida só participar desta vida, mas agora não. Agora não, toda esta família, toda esta reunião de santos, um dia será uma família eterna. Não só é uma família terrena hoje, mas no futuro será uma família eterna com Deus. Por quê? Porque em Cristo nós fomos adotados por Deus. Em Cristo receberemos os privilégios de sermos família de Deus. Por último, João então vai concluir todo o seu pensamento contra as heresias do seu tempo, dizendo novamente no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João então vai terminar essa primeira parte do seu evangelho e vai dizer, olha, assim como eu comecei dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, eu reafirmo aqui agora no fim e digo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória e de graça e de verdade, e vimos, portanto, a glória, sua glória, a glória do próprio Deus encarnada na figura humana, andando entre nós, a glória do Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus. João vai apresentar aqui, meus irmãos, a realidade da encarnação. O nosso Salvador tomou sobre si a natureza humana, a fim de salvar nós pecadores. Como vai dizer o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele se humilhou, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma de homem para se humilhar em nosso lugar. Ele que estava com Deus, ele que era Deus, é também Emanuel, Deus conosco, se tornou homem como todos nós, menos pecador, nasceu de uma mulher, mas de forma miraculosa, como nós cresceu, passou por todas as fases da vida, se alimentou, bebeu, dormiu, se cansou, chorou, sentiu fome, sede, dor, se irou, teve compaixão, orou, leu as Escrituras, foi tentado, mas no fim se submeteu à vontade de Deus, sendo homem sem pecado e morrendo naquele madeiro como homem, para extirpar os nossos pecados.
derramou o seu sangue, foi morto, sepultado e ressuscitou. Foi Deus e homem em absolutamente todas as coisas. Jesus foi divino e humano em tudo o que ele fez, seja na cura, seja no momento em que se separava para orar, seja nos jejuns, seja na palavra. Jesus era divino e Jesus era humano. Jesus foi tentado, mas não caiu em tentação. Por quê? Porque ele era divino? Não, porque ele era um homem obediente às Escrituras, porque ele escolheu não pecar. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus também precisou separar tempo para estar a sós com o Pai em oração. Jesus também separou períodos da sua vida para estar em jejum, fortalecendo o seu espírito na presença do Pai. Jesus também ia ao templo pregar as Escrituras, porque Jesus, ele não era só o verbo divino, mas ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, e sempre que tinha oportunidade de estar no templo, ele abria o rolo do livro e lá proclamava a palavra de Deus. Na sua adolescência, ele sumiu em uma das peregrinações da sua família até Jerusalém, e ele foi encontrado aonde? Ele foi encontrado no meio dos mestres, no meio dos sábios, falando a respeito do reino do Pai, falando a respeito dele mesmo, falando a respeito de Deus, se apresentando ali como menino, como um garoto, mas era Deus e homem ao mesmo tempo, nesta união hipostática, se apresentando ao mundo para salvar o mundo, não para aparecer e ser sucesso no mundo, mas para salvar o mundo dos seus pecados, para salvar o seu povo das suas iniquidades. Portanto, meus irmãos, João resume bem em apenas 14 parágrafos, que para nós hoje são 14 versículos. Ele resume: Jesus, ele era o verbo, ele era eterno, ele estava com Deus no início de todas as coisas, ele era o próprio Deus ao criar todas as coisas, ao formar todas as coisas. Jesus, portanto, ele é soberano, ele reina sobre tudo e sobre todos, corroborando com a palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele criou todas as coisas, o universo foi formado pela obra da sua palavra, o universo foi formado pela obra das suas mãos, e não só isso, ele quis participar desta obra, ele precisava participar desta obra, e ele participou desta obra sendo Emanuel, Deus conosco, pisando nessa terra, estando na presença de outros seres humanos, para ali, meus irmãos, ele cumprir o propósito maior para o qual o Pai o designou para que cumprisse: morrer a nossa morte, para que nós hoje pudéssemos viver a sua vida, para que hoje pudéssemos ter a sua vida em nós. Eu quero terminar com um artigo, o artigo da Igreja Anglicana, que declara assim: o Filho, que é o verbo do Pai, e dele gerado desde a eternidade, o próprio Deus eterno, sendo um com o Pai, assumiu a natureza no ventre da bendita Virgem, de modo que duas naturezas perfeitas e completas, a divina e a humana, uniram-se indivisilmente em uma pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando você ouvir falar do Jesus histórico, saiba que o Jesus histórico é o Deus da história. Não há um Jesus histórico, como proclamam aí fora. Jesus foi só um homem da história da humanidade. Sim, ele foi um homem da história da humanidade, mas ele foi Deus participando da história da humanidade, encarnado na figura humana, participando e salvando o seu povo, salvando o seu povo dos seus pecados, como bem diz Mateus, no capítulo 1 do seu Evangelho. Jesus Cristo nasceu, veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E nesta manhã nós vamos nos lembrar disso. Ao assentarmos à mesa com o nosso Salvador, nós vamos lembrar que Jesus, vamos trazer à nossa memória que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados.
que Jesus veio para expiar através da sua morte, expiar os nossos pecados. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos reconciliar com Ele mesmo, que é a videira verdadeira, e nós hoje somos os seus ramos. Ele veio para perdoar os pecados do seu povo. Ele veio para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e reconhecêssemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas não só isso, reconhecêssemos Jesus Cristo como Verbo, como Eterno, como Príncipe da Paz, como o sol do meio-dia, como a estrela da manhã, como a luz dos homens, como o Salvador, como resgatador, como está lá no livro de Ruth, como aquele que trouxe a nós novidade de vida e hoje nos conduz todos os dias a andarmos nesta novidade de vida e paz com Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João então mostrou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus e foi homem que andou entre nós. Senhor, que estas verdades não saiam do nosso coração, que estas verdades se manifestem em nossas vidas todos os dias, que estas verdades estejam, Senhor, na nossa mente, gravadas, Senhor, para que nós não venhamos a duvidar que Tu és Deus Emanuel, que Tu és Senhor, que Tu és Deus, que Tu és o Verbo, que Tu és o Eterno, que andaste, Senhor, entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, que o Senhor representou a glória do Pai na terra, que o Senhor foi o Filho unigênito de Deus, que tirou o pecado do mundo e salvou o homem da sua miséria, salvou o homem da sua alma pecaminosa, salvou o homem da morte eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta Tua obra. Assim te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.